Vamos a ler capítulo 7. Dice assim: En cuanto a las cosas de que me escribistes, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su própria mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conjugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer não tiene potestad sobre su próprio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su próprio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algum tempo de mútuo consentimento, para ocuparos sossegadamente em la oração, e volved a juntaros em uno, para que não os tiente Satanás a causa de vuestra incontinência. Mas isto digo por via de concessão, não por mandamento. Quisera mais bem que todos os homens fossem como eu, pero cada um tem seu próprio dom de Deus. Uno a la verdade de um modo e el outro de outro. Digo, pois, a los solteros e a las viudas que bueno les fuera quedar-se como eu, pero se não tiene dom de continência, casem-se, pois melhor é casar-se que estar-se queimando. Pero a los que estão unidos em matrimônio, mando no yo, sino el Senhor, que a mulher não se separe del marido, e se separa, quede-se sem casar ou reconcilie-se com seu marido, e que o marido não abandone a sua mulher. E a los demás, yo digo, no el Senhor. Se algum irmão tem mulher que não seja creyente e ella consciente em viver com ele, não la abandone. E se uma mulher tem marido que não seja creyente e ele consciente em viver com ella, não lo abandone. Porque o marido incrédulo é santificado em la mulher, e a mulher incrédula em el marido. Pois de outra maneira, vossos filhos seriam imundos, mientras que agora são santos. Pero se ele incrédulo se separa, separe-se. Pois não está el hermano ou la hermana sujeito a servidumbre em semejante caso, sino que a paz nos chamou Deus. Porque, que sabes tu, ó mulher, se quizá harás salvo a tu marido? Ou que sabes tu, ó marido, se quizá harás salvo a tu mulher? Pero cada um, como o Senhor lhe repartiu, e como Deus chamou a cada um, assim haga. Esto ordeno em todas as igrejas. Foi hallado alguno sendo circunciso? Quede-se circunciso. Foi chamado alguno incircunciso? Não se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamentos de Deus. Cada uno en el estado en que foi chamado, en él se quede. Fuiste chamado sendo esclavo? Não te dê cuidado, pero também, se puedes hacerte livre, procura-lo mais. Porque el que en el Senhor foi chamado, sendo escravo, liberto está en el Senhor. Asimismo de que foi chamado, sendo livre, escravo és de Cristo. Por preço foste comprado, não os hagáis escravo de los homens. Cada um, hermanos, en el estado em que foi chamado, assim permaneça para com Deus. Enquanto a las vírgenes, não tenho mandamento del Senhor, mas dou-me parecer, como quem ha alcançado misericórdia del Senhor para ser fiel. Digo, pois, isto, por bueno a causa de la necessidade que apremia, que hará bem el hombre em quedar-se como está. Está ligado à mulher? Não procures soltar-te. Estás livre de mulher? Não procures casar-te. Mas também, se te casas, não pecas. E se a doncella se casa, não peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque a aparência deste mundo se passa.
Quisera, pois, que estivesses sem congoja. O solteiro tem cuidado das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, pero o casado tem cuidado das coisas do mundo, de como agradar a sua mulher. Há asimismo diferença entre a casada e a doncella. A doncella tem cuidado das coisas do Senhor para ser santa, assim em corpo como em espírito. Pero a casada tem cuidado das coisas do mundo, de como agradar a seu marido. Esto lo digo para vuestro provecho, não para atender os laços, sino para o honesto e decente, e para que sem impedimento os acerqueis ao Senhor. Pero se alguno pensa que é impróprio para sua hija virgem, que passa já de edad, e é necessário que assim seja, haga lo que quiera, não peca que se case. Pero ele que está firme em seu coração, sem ter necessidade, sino que é dueño de sua própria vontade e ha resuelto em seu coração guardar a sua hija virgem, bem hace. De maneira que ele que la dá em casamento hace bem, e ele que não la dá em casamento hace mejor. La mulher casada está ligada por la lei mientras su marido vive, pero se su marido muriere, livre es para casar-se com quem quiera, com tal que seja en el Senhor. Pero a mi juízo, mais dichosa será se quedar assim, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. São 40 versículos, não? Sei que é extenso, é muito extenso para ler de uma vez, pero não se pode entender o texto se não se compreende o contexto. Podíamos ler uma porção de versículos e trabalhar apenas nesta porção, pero se quedaria cables sueltos, incógnitas, perguntas sem respostas. Por esta razão, a leitura extensa é importante. E, ademais, aqueles que amam a Deus não se aburrem, porque sua delícia é a palavra de Deus. Pero vamos entender porque há que entender, assim como ele paladar, a se compreender que tipo de comida, se é doce, salada, e assim uno pode saborear, não apenas llenar o estômago. Assim também, o entendimento da palavra de Deus nos hace bendecidos, dá luz para que podamos guiar-nos neste mundo de tinieblas. Primeira coisa, eu quero falar aos solteiros que devem de estar aí com os pelos parados. Me casa. Como foi isso? A ver, quem são solteiros aqui, por favor, escreva aí quem é solteiro. Porque os solteiros devem estar pensando aqui, caramba, pero Pablo praticamente falou contra o matrimônio aqui, pastor, que não deve casar-se. Praticamente ele levantou a bandeira de não casar-se, de que não deve manter-se virgem. Não, Pablo não quis dizer nada disso. Pablo não era defensor de não casar-se. Ele mesmo estava solo, não? Pero ele mesmo disse que ele está solo, não é para todos. Ele aqui não está propagando o celibato. Ele não está levantando a bandeira do celibato, que se a pessoa não se casa, seria mais santa. Claro, porque hay um momento que ele habla de la virgem, que a virgem permanece santa, guardando seu corpo. E há quienes tomaram este mensagem de Pablo, que incluso são os monges, não? Os monges, as monjas, que muitas delas vezes tomam esta palavra e creem que serão mais santas, mais santos, se hacen voto do celibato, que é não ter relação, manter-se virgem por toda a sua vida. Pensando que isso é uma ordem ou uma forma de acercar-se mais a Deus, pero eu lhe vou dizer que não é seu estado de casado, de solteiro, que ele hace mais puro, mais santo. Mas é um porquê Pablo dijo isso.
Pero antes de entrar no porquê, eu quero dizer para vocês, que Pablo não está haciendo apologia ou imponendo o celibato, que uno não se case. Não. Tanto é assim que allá em Hebreus 13:4 habla sobre que o matrimônio é algo divino, algo lindo. O matrimônio sem mácula é agradável a Deus, agrada a Deus. Também em Efésios 5:26 habla sobre a comparação do matrimônio com a igreja. Que o matrimônio deve, a mulher com o marido e o marido hacia a mulher, deve ser um relacionamento como o de Cristo com a igreja e a igreja com Cristo, que é o amor del hombre, del ser humano para com Deus e de Deus para com o ser humano, um amor salvador, um amor de entrega, um amor de fidelidade. Enfim, Pablo jamais foi anti-casamento. Jamais. Jamais. Então, temos que aclarar aqui o que Pablo não quis dizer. Claro. Também um passagem que eu falei na semana passada sobre Timoteu, que Pablo orienta a Timoteu a orientar as viúvas, que são mulheres jovens que se volveram viúvas, que vuelvam a casar-se, e a ter hijos, e a criar hijos. E ao mesmo tempo Pablo habla de não casar-se. Então, dá uma sensação que Pablo entra em contradição. E os inimigos da Bíblia, que levantam a bandeira, conclamam que a Bíblia é um livro lleno de errores, de contradições, que não é inspirado coisa nenhuma, tomam estes passagens que parecem ser contraditórios, mas não é. Claro, não é. Para saber isto, Hay que conhecer o contexto da situação. Primeiramente, a carta a los Coríntios, ou as cartas apostólicas, não é para incrédulo. Não é para incrédulo. Estes conselhos aqui são para os crentes. Estas igrejas já estavam formadas, então Pablo envia as cartas, como também Pedro, as cartas de Pedro, de Juan, a um povo já formado, que já havia aceitado a Jesus, que já seguia a Cristo. Uma pessoa incrédula tomará as cartas, ou o Novo Testamento, ou o que fuera, e tirará pedra. Porque não é para ela, já jamais vai entender. Não sentido para a sua vida. Não, para nada hace sentido. Porque ela é incrédula. Ela não teme a Cristo. Ela não conhece a Deus aún. Então, a igreja pergunta a Pablo, alguém envia um relatório a Pablo, quizás um diácono, quizás um bispo, quizás o pastor allí de Coríntios, envia perguntas. E Pablo habla no versículo 1. É importante ler o versículo 1, onde ele disse assim, leia comigo aí, o versículo 1. Dice: enquanto às coisas de que me escreviste. Enquanto às coisas de que me escreviste, alguém escreveu a Pablo perguntando, Pablo, aqui sobre o matrimônio, sobre os casados com incrédulos, os que são casados com crentes, os que são casados com gente de Deus, que são casados com incrédulo, e os solteiros, que se hace Deus, e aqueles que se converteram e são escravos, e aqueles como se deve manejar-se, este que se converteu e ele é escravo, ele tem que huir, como isso, não? Aquele Onésio, não? Que huyou de seu senhor, e justo Pablo o encontrou allá em la cárcel e solicitou a sua ama, agora não me acuerdo o nome,
que o receberam Onésio, que ele sim havia errado, pero ele se arrependeu e que ele era um instrumento de Deus também. Pablo não diz, agora Onésio, não tenéis que volver a ser servo de los hombres. Não, vuelve allá. Porque Deus te liberou. Porque Deus te liberou, então não podeis Isso. estar debaixo de nadie. El mando de nadie, não. Pablo enviou Onésio para de volta a sua casa, a servir a seu Senhor, que por casualidade era amigo de Pablo e era crente também. Pois, enfim, a carta é para los creyentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, a época que foi escrito isso. Você me siga, quem me está seguindo, quem está seguindo o raciocínio, ponga aí, eu estou, pastor, estou entendendo. O tempo. O que acontecia naquele tempo? O que estava por acontecer? Acontecia e Acontecia e estava por acontecer. Uma grande persecução. Persecuções, tribulações, grandes tribulações que vendria, que já estava havendo e que estava por venir. Uma grande persecução hacia os cristianos, tal como está escrito em Apocalipse 13, que se levantaria bestias, a bestia del mal, a bestia de la tierra, bestias que perseguiria o povo de Deus e venceria o povo de Deus. Haveria uma grande persecução com Hugo, mais ou menos no ano 64 a 65, foi onde estallou uma grande persecução de parte do imperador Nerón. Você pode encontrar isso em os livros de história, donde Nerón, que era uma bestia, a pura bestia, que a persecução foi assim. E Nerón, que era um homem muito endemoniado, muito perturbado, ele prendeu fogo em Roma. Prendeu fogo. E culpou a los creyentes, a los cristianos. Então, se imagine a fúria, os exércitos buscando los cristianos, não somente em Roma, mas em todo o império. O mundo estava praticamente bajo o domínio de Roma, bajo a bestia, que dominava todo o mundo. Nadie comprava ou vendia se não seguira as ordens romanas. Então, os cristianos eram arrastrados a los coliseus para serem devorados por leões, serem queimados vivos, serem decapitados, que foi o caso de Pablo, que era romano, não? Teria a cidadania romana e um romano não se podia crucificá-lo, tinha que ser uma morte rápida, então ele decapitá-lo era a forma que se matava normalmente um romano, que era uma morte rápida. Pelos outros cristianos, a cidade se alumbrava com as cruzes, com pessoas sendo queimadas, com breas sobre seu corpo colocavam e prendiam fogo ao ponto que faltou árvores para ser cortados, para preparar cruzes, para crucificar os creyentes. Me explico? Era neste cenário, em meio de esta situação que estava sucedendo, ou estava por suceder, porque já havia muita persecução de parte dos judeus. Os judeus perseguiam a los cristianos, porque eram como pessoas rebeldes que estavam indo contra a lei de Moisés, que dizia que o sacrifício já foi hecho, que o que nos salvaria não seria as obras da lei, mas a fé em Jesus Cristo, enfim.
Eles, então, perseguiam, pero haveria uma persecução muito maior. Então, você começa a entender porque Pablo disse, porque o tempo está chegando ao fim. Porque a persecução estava destruindo, matando a muita gente. Então, eles teriam que focar em outra coisa. Não no casamento, não nestas coisas momentâneas, mas na salvação deles. Me explico, gente? Havia uma situação assim. E dá para entender por que o crente que era casado com um não crente. Ou seja, porque a palavra ia sendo predicada e a lo mejor a esposa escutava a palavra, aceitava, se volvia crente e o marido seguia sendo um judeu ou um grego, crente em seus deuses allá. E ou vice-versa, não? O marido, o homem se convertia a Jesus e sua mulher não. Então, Pablo disse, se você é casado com um não crente e aquela pessoa consciente em quedar com você, quede-se, não se separe. Mas consciente o quê? Que você siga sua fé. Porque era um peligro também estar casado assim, e muitas mulheres ou homens temiam, incluso, e a hora que meu marido me persegue, minha mulher me persegue, que hago? Não, mire, estejam atentos, se consciente estar contigo, sabendo que eres crente, siga. Porque, incluso, Jesus mesmo preparou a los discípulos sobre isto, que vendriam persecuções que padres entregariam a seus próprios filhos, filhos entregariam a seus padres, maridos, esposas, e os inimigos seriam os da própria casa. Então, não era uma situação como a que vivemos hoje. Sim, somos perseguidos, sim, somos, mas não é esse ponto. Uno não se imagina a tribulação de aqueles tempos. Como disse a palavra, que jamais foi vista em toda a terra, uma tribulação la qual jamais foi vista, jamais sucedeu em todo o mundo. Por exemplo, em la Segunda Guerra Mundial, houve uma grande persecução contra os judeus e muitos milhões, como 7 milhões de judeus morreram de la mano de los nazis. Pero era regional aquele. Alguns países concordaram a ser isso, entregá-lo aos judeus. Outros não. Muitos huyeram. Pero naquele entonces era todo o império, onde havia um cristiano. Desde Espanha a Egipto, todo o mundo onde havia o império, eram perseguidos hasta la muerte. Bueno, esta era a situação. A carta era para os creyentes, a situação era esta. Primeira coisa que ele habla aos casados. Ele disse que os casados ou as casadas como devem comportar-se? Devem ter seu esposo, sua esposa. Devem ter seu esposo, sua esposa, ser-lhe fiel, servir-lhe com seu corpo, em lo que se requer ao relacionamento sexual. Muito por lo contrário, que algumas pessoas pensam que o sexo é algo diabólico. O sexo no matrimônio é algo lindo, é algo placentero, como comer. Uma necessidade. Assim como não tem necessidade de comer, também não tem necessidade. E quando se casa, não se casa para negar-se a seu esposo, negar-se a sua esposa, porque ele habla tanto para o homem, que não deve negar-se a sua esposa, nem a esposa negar-se ao homem. Não tem isso, não. O homem tem a batuta, ele pode, em la hora que ele quer, quando ele quer, como ele quer, e a esposa não manda em nada, só tem que submeter-se pronto. Não. Todo o contrário.
que o corpo do homem não pertence a ele, mas pertence à mulher. a mujer y el cuerpo de la mujer pertenece al marido. Pero es muy interesante que ele habla isso muy claro, no hay Tem que duda me sacar sobre lá ele casaco que quedou calor a hora. isso. A hora se a hora calentou, gente. Ele tema Ele habla muito claro sobre isso, não queda dúvida que o relacionamento é assim, pero ele também termina com algo, que isso não é uma imposição, mas isso deve ser hecho com consentimento. Ou seja, eu tenho que ter a consciência que meu corpo pertence a meu marido e ele tem que ter a consciência que seu corpo pertence a mim. De qualquer maneira, obviamente, pode existir um momento de que um não queira, mas o outro está indisposto. claro, tem suas Por exceções. isso ele usa, que não é porque há muitos problemas também de alguns que Sim. querem imponer. Não, tem que ser assim, tem que ser na hora que Não. quero, porque tu corpo é meu. E ele habla de um consentimento E lá também. pessoa agarra a Bíblia, não? Aí homens, aí Ai, mulheres que agarram a Bíblia e não, 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 não. A Bíblia não pode ser usado para imponer, Ameaçar, mas né? para orientar-nos. Ele disse: não negueis el uno al outro, a não ser por algum tempo de muito consentimento. De muito consentimento. Disse aqui, Para orar. para ocupar-los sossegadamente em oração e volver a juntar-os em uno, para que não tenteis Satanás a causa de vuestra incontinência. Para que não tente. Para que não os tenteis Satanás. Ou seja, se há algo que o homem quer fazer, por exemplo, esta semana, eu vou dedicar-me à oração, um exemplo, vou dedicar-me a fazer um ayuno. Tu estás de acordo que neste tempo nós outros não tenhamos nada? Se a mulher diz, não, isso não está bem. Não creio que haga falta isso para que agrademos a Deus. Então, não deve ser este propósito. Não se deve. Não se deve. Eu já vi pessoas fazendo propósitos assim. Eu creio que nunca deve ser-se isso. Jamais. Haga outro tipo de ajuno. Haga ajuno de comida. Haga ajuno de outra coisa. Mas não haga ajuno dessas coisas. Nesse caso, por exemplo, nós não teremos essa costumbre, mas digamos assim, uno vai ser um viagem, como foi o caso, por exemplo, o pastor Marcos foi a México e eu não podia ir. Então, ele estaria ali por uns dias De muito consentimento. por muito consentimento. Incluso Até eu, no caso que- quando vou a viajar, eu pergunto, mira, eu quero quedar-me 3 meses. Já disse, não, Tanto não, máximo 3 semanas. tanto não. Por quê? Porque o matrimônio tem que estar junto. Tem que estar unido. E mais E não só por el sexo, também por a companhia, Sim. porque o matrimônio é muito mais que sexo. Sabe, é uno. Somos um só. Somos um complementa ao outro. Um complementa ao outro. Então, ele disse, versículo 4, a mulher não tem potestade sobre seu corpo. O marido cumpra com a mulher. Mas eu já estou muito cansado, é que eu trabalho muito. Não, mas há que sacar força dela debilidade e há que cumprir. Uno tem forças para cumprir com o patrão. Uno, quando chega no trabalho, não diz, não, patrão, hoje eu estou muito cansado, não vou trabalhar. Não, há que cumprir. Maridos têm que cumprir com a esposa. Cumprir com seu dever de marido. Não é só levar la carne, la comida, o teto, mas cumprir também como um homem. E cumprir bem cumprido, Sim, não? Por que cumprir bem cumprido? Porque é assim,
Não serve de nada você passar todo o dia maltratando, humilhando, sendo grosseiro, Verdade. fazendo as coisas de qualquer maneira, e aí à noite querer, es que o corpo é meu, eu quero satisfazer minha necessidade sexual com minha esposa. Não, isso não é cumprir o incumprido, porque quando uno para ter realmente estes momentos, é importante todo o tempo um carinho, uma palavra bem hablada, uma palavra, um respeito mútuo, mútuo, não importa. Há mulheres que também tratam o seu marido como a basura, como qualquer coisa, como qualquer um, e depois reclamam: "Ah, es que meu marido não me procura". Por favor, não há clima, como eu posso dizer, não tiene como despertar um interesse em uma mulher que só reclama, que só murmura, que só humilha aquele homem e depois diz: "Nem sequer para a cama sirve", pero há mulheres que realmente agarram o alto astral do marido e põem no piso e pisa nesse alto astral e lo deixa muito mal. E há pessoas que dizem, não, isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Então, isso não é importante. Então, também é carnalidade comer. Não é importante comer. Não é importante dormir, porque isso é pela carne. Não é importante banhar-se, então, também, porque isso é carne. É cuidar da carne. É cuidar da carne. Então, nada deve comer, porque isso é carnalidade, isso é pecado. Não há que desayunar. É exterrenado. Não, isso que eu queria falar, que me olvidei de anotar. Não podemos ser fanáticos. Há muita gente que são fanáticos. Cuidado para você não ser um fanático. E que é um fanático? Um fanático é aquele que não pensa. O fanático é aquele que quer tomar as coisas com loucura, com Também é orgulhoso ele fanático. o fanático Porque sim, ele é orgulhoso, ele não quer reconhecer que ele está equivocado. o fanático sempre é orgulhoso. Não, Ele pensa que já sabe tudo. Então, ele não escuta de quem sabe um pouquinho mais. Incluso se enoja com quem sabe um pouquinho mais. sim, tem que Não. humilhar ao outro para sentir-se melhor, sim. Então, cuidado com o fanatismo, gente. Cuidado para que você não seja um fanático. Não, é carnalidade, sexo. Não, isso não serve. Isso aí é coisa do demônio. Não. Há mulheres, incluso, que não se arreglam. E disse, não, é porque arreglar-se para que isso é carnalidade. Aí, não quer. O marido disse, não, pode pintar o cabelo para dar pode pintar o cabelo, pode maquilhar-se um pouquinho, pode pôr porque há homens que lhe custa que a mulher se arregle. Você não vai se arreglar para os homens lá fora. Vai arreglar-se para sua esposa. E aí, ao revés, Também. mulheres que querem cuidar-se, sentir-se bem, e o homem não mija com o quê? Ah, que para que estás arreglando-se assim? Ou você não mija como se ela estivesse sendo uma rameira. Sinceramente, eu já he visto mulheres que são tratadas com falta de respeito por seus maridos, porque Se arregla. se arreglavam, pintavam o pelo, tinham o pelo, queria usar um labial, hacerse as unhas, e o homem la tratava como se ela fosse uma rameira, como se isso, hacer esto identifica que uma é uma rameira, uma mundana, e não tem nada que ver, nada. E você vê que a Bíblia não é machista, não, como alguns dizem, não. A Bíblia é totalmente defensora da mulher e do homem. Porque tanto cobra da mulher de que ela sirva a seu esposo com amor, com prazer, e que o homem também haga o mesmo para com ela. Que lindo, não? Que lindo! Às vezes a pessoa não cuida desta situação e depois termina cometendo coisas malas, caindo em erros grotescos, porque não cuidou disso dentro de sua casa.
não cuidou desta parte. Quando você está bem com seu esposo, está bem com sua esposa, você está protegendo sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Quando um descuida de isso, um está abrindo as portas para o diabo destruir sua comunhão com Deus. Então, quando um tem olhos para sua esposa, evitará ter olhos para mulheres allá fora. Quando a mulher tem seus olhos postos em seu marido, deixará de poner olhos em homens de afuera. Quando há este mútuo trabalho, interesse, cuidado, entrega, estamos falando para crentes, não estou falando para incrédulos. E solo voy a hablar algo aqui que hablaste, creio que sin pensar. Não é que a mulher cristiana, quando o marido se cuida para ela, se dá para ela, já deixará de mirar a los homens afuera. Ela não está mirando. Não é que deixará. Hablaste, eu creio que não te diste conta quando dijiste que ela já deixará. Ou seja, isso evitará de que a pessoa mire a outras pessoas. E muitas vezes não é que a mulher ou o homem que é cristiano esteja buscando mulheres afuera. Mas muitas vezes uno tem olhos, uno percebe, e às vezes uno está sendo maltratado na casa, mal cuidado, deixado ao lado, e vê realmente outras parejas que é diferente a situação, mira, uno começa a observar isto. E quando não, muitas vezes, quando uno tem que sair a trabalhar afuera, pode suceder situações de que venham um incrédulo e queira seduzir a esta mulher, ou uma incrédula que queira seduzir ao marido da outra. Então, aquela mulher que é sempre grossa, mira, não deveria de existir no meio de pessoas que são cristianas, que têm o amor de Deus em seu coração, que conheceram a Cristo. Elas, no mínimo, deveriam de ser igual a Cristo, não? Pero, infelizmente, às vezes sucede isto. Aunque a pessoa se diz cristiana, não cuida bem de sua pareja, não? Aún hablando del matrimônio, porque tem para largo aqui, de los casados, não? Ele disse, versículo 10, pero os que estão unidos em matrimônio, mando eu, eu, sino el Senhor, que a mulher não se separe, nem o homem. Não deve separar. Não deve separar. A separação não é uma opção. Não deve ser uma opção para pessoas crentes. Não deve de ser. Pero ele também depois vai falar de outras situações. Amém? Ele vai falar de outras situações, mas não deve. Ele quer dizer que uno não pode, não, meu marido, ele é muito, digamos, ele não tem muita visão, me vou separar porque ele não tem visão de prosperar, um exemplo. Então eu me vou separar. Não, isso não é motivo. Isso não é motivo. Não, eu me vou separar porque minha esposa agora está enferma. Ou então porque minha esposa já não é mais aquele, como se disse? Aquele pimpodito que era antes. Nem tão pouco você é um pimpodito, minha amiga. Você tão pouco é um pimpodito. Já está caindo também, já está inclinando-se também. Que a moda é esta, não? Homens de 60 com mulheres de 20. E às vezes também mulheres, não? De 50 com chiquilins de 20. É a moda. Pero... Aí é el amor. Não é el amor, não é a moda. Pero isso é a gente incrédula. Pero levou a dizer, não se separe. E se separa, quer-se se casar. E depois também disse que lute para reconciliar-se. Onde? Sim, porque ele disse não se separe, e também disse para que lute para reconciliar. Ou reconcilie-se com seu marido. Ou seja, trabalhe nisso. Priorize isso. Há problemas, busque solucionar. Exato. Busque conselho, busque ajuda.
Se ustedes, por exemplo, de nossa igreja aqui online, ustedes têm a mim, têm minha esposa, que nós outros não somos perfeitos, não somos salvadores de nadie, mas em la condição de pastor, de líder, de conselheiro, nós outros estamos aqui para ajudar-lhes. São que 29 anos de matrimônio que nós outros temos. 29 anos que estamos aqui com. Hemos tenido nossos erros. E como erros, eu digo, não de engano, mas hemos tenido nossas desavenências, hemos tenido nossos pontos de vista distintos, hemos peleado, não de golpes, mas discutido, hemos tenido lo nuestro também. Pero pudimos sair adelante e hoje podemos ajudar a você também a sair adelante. Me acuerdo que um dos problemas que nós outros tivemos era por el trabalho, não? O trabalho me consumia muito, então eu chegava em casa já não tinha atenção com ele. Não tinha força para ter. Não tinha força para dar atenção à minha esposa e ela sentia falta, claro, porque dava todo o dia praticamente sola, cuidando das coisas da casa, levava lá almoço, à igreja e depois volvia, e não tínhamos tempo para nós. Isso nos ha ensinado de que trabalho é importante, incluso trabalho para a obra de Deus, pero esse trabalho não serve de nada se está destruindo seu matrimônio. Por mais que seja um trabalho piadoso, um trabalho espiritual, se este trabalho está destruindo seu relacionamento, é hora de você dar stop e volver ao que é mais importante, seu matrimônio. Reduzir horas, sacar um pouco destas horas e dedicar-se a vocês. E conhecemos muitos que perderam seus matrimônios por causa deste descontrole. Às vezes um afã de prosperar, de ter mais, às vezes em afã de conquistar, não? Um está aí correndo para cá, correndo para allá e deixando sua ovelhita principal, que é sua esposa, seu marido, a um lado. Eu leí estes dias mensagem, não me acordo de quem, realmente não me acordo de quem. Se alguém viu por aí no Facebook, Instagram, se recordarão. De uma pessoa que disse: limpe e ordene muito bem sua casa, mas que sobre tempo para viver em ella. E assim se pode usar esta mesma comparação para todo em la vida. Uno pode trabalhar e deve lutar para prosperar, para estar melhor, pero que sobre tempo para desfrutar por el motivo pelo qual você está trabalhando. Então, não serve que você possa estar trabalhando tanto, dedicar-se tanto para ter uma vida de qualidade, quando você não terá, ao fim e ao cabo, você não terá com quem desfrutar essa vida com qualidade. E uma vez conquista tanto, não, mas não. Depois Se foi lá, o amor de sua vida se foi. Os filhos se vão. E uno está aí com todo, de que serviu? De que serve uma bonita casa, todo de luxo e não tem com quem Depois não tem com quem compartilhar. Bueno, seguindo com matrimônio, então não deve haver este plano de separar-se, mas deve haver um compromisso. O compromisso para sempre. Amém? Pero há o caso também, depois ele habla de quando uno é casado com uma pessoa que não é crente. Bueno, aí vai entrar ahorita, não? Este caso, então ele habla, não? El hombre que é casado com a mulher incrédula, ou seja, não conversa, se ella consente, se ella não vai impedir de seguir a Jesus. Porque, por exemplo, há pessoas que dizem: te conviertes, me vou de la casa. Bueno, eu não queria que você fuera. O homem convertido vai dizer: eu não quisiera que fueras. Eu te amo, decidi ser uma família contigo. Pero se tu queres irte porque te molesta minha fé, te molesta que me creencia em Deus,
te molesta que eu seja fiel a meu Deus, cumpla com meu Deus, é com muita pena em meu coração que te digo adiós. E com relação à mulher também. A mulher se convertiu. E o homem disse, se sigue yendo a esta igreja, escutando aí, servindo a este Deus, claro, não habla de Deus, vai falar da igreja, da instituição, não? E vai rotular uno como uma pessoa da igreja. Se sigues aí, dando tus dízimos, que mais? Lendo Bíblia. Há uma película muito boa que vimos no outro dia de um homem que era ateu e a esposa se converteu e começou a ser a vida impossível. Menos mal que ao final de todo ele se converteu, não? Deus honrou. Mas ele quedou solo. Tudo que queda solo. Então, Paulo está falando deste caso, havia pessoas que se haviam convertido e o marido e a esposa eram incrédulos. E muitos veniam e diziam, e agora, Pablo, que devem ser estas pessoas? Pablo disse, se eles aceitam que você continue com esta fé, não vá a impedir-lhe de confiar, de seguir a Jesus, siga adelante. Mas é incrédulo, não há problema, porque a salvação é individual. A salvação é individual. Há mulheres que serão salvas e o marido não, infelizmente. E há homens que serão salvos e a esposa não. E como ele dijo também, a mulher santificará o marido e o marido santificará a mulher. Como? De que maneira? Porque através daquele bom testemunho, daquele câmbio, daquele bom tratamento, da forma com que essa mulher ou este homem passa a nascer, hace com que aquela pessoa observe isto e se desperte também. E quizás se converta. Se converta. Por causa e ele disse, não? Se não há consenso, então sim se separem. Mas ele disse também que se aquele incrédulo quer abandonar a pessoa. Ou seja, não vai ser uma atitude única, não? Cristiano. Ele não vai provocar isso. Mas ele disse aqui uma coisa muito importante. Ele disse algo muito importante. Não pense, pero esta pessoa quer ir-se, meu marido, minha esposa quer ir-se por causa de Jesus. Não, então eu vou a deixar, não vou orar mais tal hora, não vou mais ter meu culto dominical, não vou ter... Ele disse, mira, não penses, tu não sabes se tu vais a converter. Tu não sabes se tu lá vais a converter a ela. E há muitos que quedam nesta negociação, não? Deixando as coisas de Deus para poder manter uma relação que ele está solamente quitando, alejando-la mais de Deus. E eu lhe vou dizer, seja um crente de verdade. Seja uma mulher de Deus de verdade. Seja um homem de Deus de verdade. Assuma seus posicionamentos. Posicione-se. E se esta pessoa de amanhã se vá, não deve ser assim, mas se vá, amanhã talvez pode volver hasta mesmo arrependida. Porque há gente que só dá valor quando perde. Há gente que só dá valor quando perde. Então, não tenha medo, sua vida está na mão de Deus, ou não está. Então, confie. Outra coisa assim, veja bem. Todavia estamos em los casados com incrédulos. Agora, vamos a entender uma coisa. Se sua fé é realmente verdadeira, se o que você hoje disse, crer e confia, isso é verdadeiro, isso realmente você está no correto. Se você é capaz de deixar todo para não desagradar a um familiar ou ao marido, então isso não era tão verdadeiro, tão valioso. É verdade. Então, aquele marido ou aquela esposa observará e dirá, bueno, não era um passatempo para essa pessoa. Sim. Não era algo Jesus ha sido um passatempo para muita gente. Não era tão valioso assim. Não era
tão importante assim. Tanto é que eu le hice a vida impossível para deixar, ele já derrou. Ora, quando eu não sou capaz de deixar, mi fé, por nada e por nadie, aunque chore, aunque sufra, aunque pierda, a pessoa, por mais que se vaja, ela pensará: será que isso é tão importante assim para essa pessoa? Por que isso é tão importante? Isso E foi querrá buscar, né? querer buscar que se entender. Uhum. Que foi o que a trama dessa película foi exatamente esta. Porque o marido quedou, como pode que minha mulher está tão aferrada a um Deus morto, porque segundo ele, Jesus morreu, então, e isso é tão valioso. E ele se sentia que a mulher o havia deixado a um lado, sentia celos de Jesus, em realidade. Vamos nos comprometer a A colocar, buscar el a, hombre. a enviar para vocês por WhatsApp, tá bem? O nome desta película, que foi realmente muito, muito boa para você ver com sua família, ver solo também. Tem várias ensinanças, aunque não sei quem foi o diretor, quem E nem sempre escritor. sucederá daquela maneira. Sim, Mas é um bom exemplo para entender. Quando, se eu entendo o valor de minha própria fé, então vai impactar o vai outro. impactar. E há casos, não, de pessoas que tinham seus cônjuges que eram incrédulos e com o passar do tempo foi vendo lá o câmbio e se ha cumprido aquela palavra que Pedro disse que a mulher de Deus gana seu esposo sem palavra. Então, há que ter fé, confiança, mas jamais hacer negociações com suas crenças. Não negocie sua fé. Não negocie sua fé. Minha fé não está para ser negociada. Não, se tu dejas isso, então eu me quedo. Não, se tu não dejas isso, me vou. Não, minha fé não está para Que negociar. negociam sua fé durante o noviazgo. Sim. Um noviazgo. Porque o noviazgo é um período que a pessoa está conhecendo a outra. Como eu vou negociar minha fé em um noviazgo? Tremendo, não? Então, para não sermos largo, porque já estamos bastante passadito, não? Já deu 1 hora, normalmente a transmissão é 1 hora. Os solteiros que empeçamos com eles e não dimos praticamente a resposta, dimos, talvez não perceberam. Pablo não é um defensor do solteirismo, se é que se pode dizer isso, ou dele celibato, nada disso. Por quê? Pedro era casado. Moisés era casado. Mas, bueno, vamos ao A maioria dos discípulos eram sim, a casados. maioria. E ele mesmo. Abraão era casado. Sim, tá bem. Mas não vamos para o passado, por quê? Porque hay que entender a época, tá? Então, se Abraão, José eram casados, muito bem casados, tal, mas na época. E na época, haviam outros discípulos casados que houve na carta, incluso, que Pablo disse isso. Nossos irmãos são casados, os discípulos, os outros apóstolos são casados e tudo. Mas assim, gente, o que ele estava falando é que, diante daquela situação que vivia, aquela grande tribulação que estava por estagiar, ou já havia que estagiado. já estava em andamento, não era o momento de que esta fosse sua prioridade. Mas tampouco, se a pessoa quiser casar-se, não estava pecando. Casar-se não era um pecado. Nada mais que ele mirava e dizia, ojalá. Porque, mire, vamos a ver. Hubiera mais pessoas como eu Como para que tivera livre para viajar. Sim, mas não só isso. Vamos pensar, naquele momento, eu me caso, tenho meus filhos, que não era nenhum pecado, pero veio levar a meu marido a ser comido por os leões, veio a meus filhos agir. Então, se lhe habla, eu o que queria era tratar de que eles não sofreram. Não sofreram, porque muitos foram ameaçados, matando os filhos para que eles negaram a fé. Ou ver maltratos com o marido ou com a esposa e era aquele cristiano agir sofrendo aquele dolor por ver maltratar sua esposa, por ver herir a seus filhos agir. Então, de isso Pablo habla, não do casamento em si, sino do sofrimento em la carne,
claro, porque era golpes, era ser queimados, era Isso ser é muito torturados. importante porque eu me acordo, vou abrir meu coração para vocês. Pode abrir meu coração? A ver que saudade aí. Vou a dizer um segredo. Eu, quando leí estes passagens há ano atrás, mais ou menos, eu me senti desafiado. Como foi a explicar isso para a gente? Então, eu pedi a Deus, Deus, eu tenho que entender melhor para passar melhor. Primeiro, eu tenho que entender. Nunca intente ser algo que você não... É passar algo para alguém que você não domina, que você não tem claro. Não intente ensinar alguém a manejar se você aún não sabe manejar. Um auto, um exemplo. Ou não ter tanta confiança para ensinar, porque às vezes sabe Então, manejar, há muitas coisas que nós outros aún não entendemos da palavra. E se nós outros vamos falar, vamos embarrar mais sua mente. Como há predicadores que simplesmente predicam isso e dá sua opinião e pronto, e a gente traga isso como se for uma verdade absoluta, quando na verdade não é tão verdade. Então, nós outros, a ler a palavra, nós outros pensamos, meditamos, estudiamos, nós outros seguimos estudando, seguimos meditando, às vezes quedamos 3, 4 horas estudando. Não é um versículo, não, porque você não vai entender a palavra legendo um versículo suelto e ali, meditando, que será? Que será? Não, não, não. Estudar é investigar, é buscar, é orar. eles buscaram entender a época, Exato. porque há livros de história realmente que Complementa o que a Bíblia diz, que quando nós lemos, vemos claramente ali a Bíblia sendo desvelada ou desvendada, sendo aclarada, porque muitos não entendem a história, então malinterpretam, especulam no que disse a palavra. Bem, nós outros vamos orar. Hoje falamos sobre os creyentes casados e seus deveres matrimoniais, os creyentes casados com uma pessoa que não é da fé, converso, pero que em nome de Jesus em seu tempo será, e se não, você vai a seguir adelante, Deus não vai deixar de salvar-lhe porque você é casado, ou até mesmo não juntado, porque há isso também, a gente que não se casa porque ele cônjuge não é incrédulo e vê isso como uma tonteria, e um já está nessa relação há muito tempo com filhos, e se amam a vez, se querem, pero a cultura que o outro tem é uma cultura incrédula, não está basada sua fé e sua cultura em la palavra de Deus. tenha paz. Tenha paz, tenha paciência. A gente incluso, ai pastor, será que pode participar da cena do Senhor? Não sou casado. Há igrejas que proíbem. Mas, segundo a orientação de Pablo, ele dijo: "Quede-se como está". Claro que se su pareja ambos se converteram e querem agora bendecer seu matrimônio, Devem ser. Pero, às vezes é como o pastor está dizendo, um crê e o outro não crê. Você não vai conseguir uma peleia, uma discussão, Ou separar-se. por isso, ou sentir-se mal. Ou sentir-se mal por isso. Deus lhe ha chamado assim, quede-se em paz assim. É como, se acorda quando ele dijo del escravo? Ele dijo: "Você foi chamado como escravo, quede-se assim". Pero claro, se há uma oportunidade de ser livre, lute por ela. Exatamente igual. Você foi chamada por Cristo assim, vivendo em união estável com seu marido, já tem filhos, já tem anos vivendo assim. Ele não está. Ele não está de acordo. Amém, quede-se assim. Pero, claro,
sea sabia y así que tenga una oportunidad de conseguir cambiar la situación, así se lo hará. Pero tenga paz de estar como Dios te Si le llamó. ha gustado este video, lo invitamos a que le dé like y si aún no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba. También active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada que nosotros subamos un nuevo video.